A próxima temática traz a atual conjuntura do câncer pediátrico no Brasil, ministrado pelo Dr. Cláudio Galvão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, especialista em hematologia e hemoterapia, transplante e medula óssea e oncologia pediátrica. Dr. Cláudio, bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer à Associação Peter Pan e aí ao Hospital Infantil Albert Sabin pelo convite. Vou fazer uma apresentação breve, porque a gente tem outras pessoas aqui com muita experiência, com muita história, aqui o Vicente, a Tereza. Então, eu vou rapidamente contar um pouquinho para vocês da conjuntura do câncer pediátrico no país. Só colocar a tela cheia. Acho que tá no ar, né? Então, assim, eu vou comentar muito rapidamente o que a gente tem aqui no câncer pediátrico no Brasil. Eu sempre gosto de lembrar da história. A oncologia pediátrica é uma especialidade relativamente nova, né? Então, assim, a primeira história de tratamento bem-sucedido de uma criança ocorreu há pouco mais de 70 anos, que o Sidney Farber usou uma substância chamada aminopterina, que depois foi substituída pelo metrexatat, mas o mecanismo de ação é o mesmo, para tratar uma criança com câncer ali em 1947. Então, houve uma remissão, claro que ela não foi persistente, mas essa criança entrou em remissão ao menos no hemograma. E hoje, claro, a história do câncer infantil, eu estou exemplificando aqui o câncer nos mais frequentes, a gente tem uma história de sucesso muito grande. A leucemia linfóide aguda não é o alvo da aula aqui, evidentemente, mas ela tem tido sucesso. A gente vê aí uma curva de sucesso muito intensa. Claro que até os anos 60 o tratamento era feito no Brasil de forma não organizada, então, assim, durante a década de 70, e aí o Vicente está aqui, o Valdir, a Silvia, várias pessoas começaram a estudar fora, começaram a aprender e foram começando a fazer isso aqui de forma organizada. E há quase 40 anos foi fundada a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Então, isso é um artigo que a gente escreveu há quase 9 anos, né? Agora vai fazer 10 anos, aí contando um pouquinho da história da nossa sociedade. Inclusive, aí o Dr. Vicente, que está aí, foi contando a história aí dele visitando o St. Jude lá e aprendendo alguma coisa, trazendo coisa diferente para o nosso país. Bom, a mesma coisa, a gente já tem um grupo cooperativo, o GBTLI, que agora está terminando um protocolo novo, então muita história aí também de oncologia pediátrica, um protocolo que foi muito bem sucedido, e há uma curva de sobrevida que a gente vê subindo no decorrer dos anos. O último protocolo ele realmente teve alguns problemas e provavelmente o que eu vou comentar no futuro, sofreu com o desabastecimento de medicamentos. Então, assim, artigo já publicado, a gente é um país, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem uma miríade de artigos que a gente consegue publicar bastante de vários assuntos. Eu coloquei aqui alguns, mas poderia aqui colocar centenas e centenas de artigos. Isso aqui é uma coisa que a gente acabou de publicar, mas como a ivermectina ficou meio politizada, né? Isso aí foi um estudo de uso compassivo de ivermectina em caso de leucemia mieloide aguda, e está saindo muita coisa de ivermectina atualmente para tratamento de leucemia, com papers novos. Então, isso foi publicado agora muito recentemente, mostrando essa experiência pequena, com doses muito altas de ivermectina, mas a gente resolveu não publicizar isso na imprensa, para não achar que a gente estava fazendo campanha pró-ivermectina para uso em Covid-19. A gente estava só comentando que poderia se usar doses maiores. E aqui um trabalho também bastante interessante, publicação recente do grupo de Recife, mostrando os resultados do protocolo RELA, quer dizer, mostrando que a gente sim tem muita capacidade de fazer trabalho, produção científica, atender os pacientes. O que a gente teve nas últimas décadas? Então, assim, a gente tem programas de diagnóstico precoce efetivos em vários locais, feito parceria com instituições e gestores locais, e outras instituições, como o Instituto Ronald, com apoio do INCA, da SOBOP, da CONIAC. A gente teve a criação de diversos serviços em várias regiões do Brasil. Quem lembra aí do país há 20, 25 anos atrás, sabe que era tudo um vazio, e hoje a gente tem muita coisa. Construção de centros de tratamentos,
construção de albergues, apoio social e, como consequência, a diminuição absurda do abandono de tratamento e absenteísmo. Então, quem lembra da nossa situação há mais de 20, 30 anos, a gente lembra que muitos pacientes não concluíam o tratamento por falta absoluta de condições de tratamento. E quando a gente olha, por exemplo, dados de alguns países mais pobres da América Latina, da América Central, a gente vê que eles sofrem muito com isso. Infelizmente, esta influência na sobrevida da diminuição do absenteísmo, ela não é medida e ela não foi medida. Então, a gente não tem dados sobre isso, a gente sabe que isso existe. As curvas do passado, elas acabavam ficando contaminadas porque, por exemplo, a gente não contava um paciente que tinha abandonado o tratamento como uma potencial morte, ele ficava na curva de sobrevida como uma perda de segmento, e então a gente não mediu essa influência, é uma coisa que é difícil de retomar, mas sem dúvida esse é um dos maiores impactos que a gente teve aí das ações e continua tendo das instituições de apoio, que é esse apoio social. A gente tem vários protocolos agora em construção, em andamento, já tem alguma coisa de leucemia linfóide aguda, mieloide aguda, neuroblastoma. A gente tem aí em torno de 10 mil casos novos por ano, embora as estatísticas elas ainda não sejam absolutamente precisas, né? Houve aí uma mudança de metodologia no INCA, então a gente tinha lá, aparecia quase 13 mil casos novos, caiu para 8 mil casos novos, mas a gente não tem um número absoluto real desses pacientes. A gente consegue ter dados do SUS, mas a gente tem uma rede complementar que é agora relativamente grande, a depender da região, 30% dos pacientes cobertos pela saúde suplementar, então a gente realmente não acaba perdendo um pouco das informações desses pacientes. Bom, então, assim, a gente vê, esse é outro estudo de Recife, né, mostrando uma incidência, uma sobrevida muito interessante, por exemplo, de LLA, né, em torno de 76%. Claro que LMA é uma coisa que a gente está vendo, está estudando, passou questionários que a gente precisa melhorar muito. Aí a LLA a gente está próximo dos países mais envolvidos, a LMA a gente está bastante atrás. E esse trabalho também aí que o Valdir fez, e o Vicente orientou no Rio Grande do Sul, foi um trabalho muito interessante, mostrando a importância de os pacientes estarem protocolados, incluídos em protocolos, e isso aí com uma influência enorme na sobrevida desses pacientes, mesmo aí num paciente, num estado tido como desenvolvido, né, como é o Rio Grande do Sul, que tem índice de desenvolvimento humano alto, etc., você vê um impacto grande do não tratamento de pacientes em protocolos e em centros especializados. Mas, assim, nem tudo é flor, que a gente tem cronicamente, a gente teve uma crise no abastecimento de L-asparaginase, felizmente está resolvida, aí parece que agora temos 2 formulações disponíveis. Tivemos uma falta de bleomicina, aparentemente vão fazer de novo, e a actinomicina D, ou chamada dactinomicina, ela está com problema crônico de falta. Nem todas as instituições conseguem aderir aos protocolos, muito queixa de falta de data manager. O atendimento no país ainda é heterogêneo, mas é melhor do que já foi. E pacientes adolescentes de 12 a 18 anos, muitos são atendidos fora de centros pediátricos. Então, assim, a despeito da legislação e da existência de leitos, a gente tem crianças sendo tratadas em centros não especializados, embora esse número tenha diminuído significativamente. As condições mínimas para atender câncer infantil, elas estão estabelecidas em portaria. Por exemplo, mas centros que não cumprem esse mínimo, eles continuam a ser remunerados pelo SUS. A gente não tem qualquer tipo de fiscalização ou avaliação para saber a qualidade do tratamento prestado. E mesmo alguns centros que constam como de tratamento de câncer infantil, às vezes eles não têm um oncologista pediatra. Isso aqui é um artigo publicado em 2017 pelo pessoal do INCA, mostrando aí mortalidade em adolescentes e adultos jovens no Brasil, e vê que realmente isso aí ainda é um problema no nosso país, principalmente, que eu falei, esses pacientes que são adolescentes. Essa aí é a tendência de mortalidade no nosso país. No decorrer dos anos, se vê que realmente a gente melhorou, né, a nossa curva, mas ainda tem muito para melhorar.
E, claro, a gente tem aí o desabastecimento de drogas de baixo custo, né? Então, são medicamentos onde a margem, medicamentos antigos, e qualquer medicamento ou qualquer coisa que você produza, você precisa de cobrir os custos. Então, esses medicamentos eles começaram a ser produzidos, eles tinham um preço que foi ficando assim desajustados no decorrer do tempo, e o seu uso, por exemplo, da actinomicina, que era usado para mais doenças, ele passou a ser usado para cada vez menos e menos doenças. Então, isso vai desaparecendo no tempo, né? Vão aparecendo outras tecnologias, mas como a actinomicina, ela persiste em alguns nichos de mercado. Então, esse custo às vezes passa a ser insuficiente, essa venda, né? Esse valor de entrada, e isso acaba gerando um desabastecimento. Né? Então, assim, isso é uma coisa complicada, isso não é uma coisa só do Brasil, isso é um artigo do New England aí, de 2011, onde o Obama falou desse problema, e esse é um trabalho aí pequeno da Mônica, mostrando, que todo mundo conhece, do San Júlio, mostrando o impacto, né, de falta de medicamento lá nos Estados Unidos na curva de sobrevida de pacientes com, por exemplo, com linfoma de Hodgkin. Isso é só para mostrar que é uma reportagem, já tá, eu botei bem grande ali a data, né, 13/2/2011, né, então, assim, falando de desabastecimento de asparaginase. Isso é uma reunião de 19/7/2011, com várias instituições falando de desabastecimento. Isso é uma matéria de 2013, falando de desabastecimento. Outra matéria de 2013, né, então já isso é 28/2, quer dizer, daqui a pouco já está fechando 8 anos. Essa é uma matéria de 2010, essa matéria é de 4 anos. Isso a gente publicou na Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a mesma coisa, falando do desabastecimento dessas drogas, não só para crianças, como também para adultos. A gente já teve problemas com o melfalan, por exemplo. E agora, com esse problema, o desaparecimento, aí, o problema de importação da actinomicina. Então, assim, o cenário hoje, a gente segue com actinomicina e carbustina em desabastecimento completo, desabastecimento intermitente de diversas drogas, drogas que não são oncológicas também tiveram desabastecimento intermitente, e a gente não conseguiu um programa formal para trabalhar com desabastecimento. Então, assim, isso é um problema para qualquer brasileiro, independente de estar no sistema público ou privado. Outra coisa importante, isso é um artigo que saiu em 2019 na Europa, é a importância da centralização do tratamento do câncer infantil. Ou seja, eles conseguiram mostrar que tratamentos em centros maiores, isso eu estou falando de Europa, não estou falando de país em desenvolvimento, eles mostraram que ter um volume maior de casos, ter um volume maior de pacientes, isso muda a sobrevida desses pacientes. Então, eles deram um corte assim, de 30 casos novos por ano, como sendo realmente o mínimo do mínimo para poder ser um centro de tratamento de câncer infantil. Então, assim, quais seriam o resumo dos nossos problemas hoje? A gente não está em política pública de uma forma consistente, a remuneração das APACs não é reajustada há uma década, mesmo em saúde complementar, a remuneração não é atrativa, é diferente, por exemplo, de quem trabalha com outras especialidades ou com oncologia clínica. A gente conseguiu fazer uma reunião com o ministro da Saúde em 2019, conseguimos lançar uma frente parlamentar, só que agora, assim, por conta de todo o cenário pandêmico, etc., tudo que a gente estava conseguindo avançar de solução, e com a dissolução, né, de 2 ministros da Saúde com capacidade técnica e com um staff com muita capacidade técnica, a gente perdeu momentaneamente a interlocução com o Ministério da Saúde. Então, a nossa sugestão, eu acho que isso com várias sociedades, é um esforço constante de tratar o desabastecimento de medicamento essencial como uma emergência e ajudar a importar esses medicamentos, que é uma coisa bastante difícil. A gente quer que o câncer infantil seja reconhecido como uma prioridade, com legislação adequada, para incluir as peculiaridades desse grupo de pacientes, tudo é muito desenhado para adulto, e mesmo a hematologia, a oncohematologia, doenças hematológicas, elas acabam até ficando de fora dessas coisas, porque é tudo pensado em câncer de adulto, e estimular a campanha de diagnóstico precoce, o que muitos lugares, como aí, fazem muito bem. Apoiar protocolo de tratamento, melhorar a remuneração
e fazer estudo epidemiológico mais robusto. A gente até sugeriria que talvez uma ideia é de que câncer infantil pudesse ser alguma coisa de registro compulsório. É um número de casos muito pequeno, né, dentro de todo o sistema, a gente poderia entender melhor o cenário. Incorporar novos tratamentos, a gente vê, por exemplo, muita incorporação em adulto, mesmo no SUS, e a gente ainda não teve incorporação, estávamos trabalhando com isso, mas isso foi temporariamente suspenso a partir de junho, a gente não tem realmente assim uma estrutura, eu acho que toda a estrutura do Ministério da Saúde vai ter que se reorganizar com o tempo. Isso foi um ofício que a gente recebeu agora da CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Realmente, assim, eles estão pedindo ajuda porque os secretários estaduais da saúde sofrem muito com esse problema de desabastecimento, então eles estão pedindo informações sobre o desabastecimento de actinomicina. Então, talvez também seja um meio aí, uma linha de trabalho, trabalhar com o secretário estadual da saúde, da gente conseguir melhorar, da gente conseguir fazer alguma coisa em prol dessas crianças, pelo menos aliviando alguns problemas pontuais. Então, a gente precisa de uma união de todas as entidades e do poder público para melhorar os nossos índices de cura. A maioria das ações propostas requer movimentos políticos, né, e algumas enfrentarão resistência. E eu acho que a gente avançou muito, eu acho que não é questão de ser nem otimista, nem pessimista, mas é questão de olhar com o olhar do tempo, e a gente vê que teve um avanço muito grande, a gente tem um avanço muito grande em relação a vários países, então conseguimos chegar bem longe, mas eu acho que a gente tem condição de ir muito mais longe do que isso. Essas propostas, algumas delas realmente vão melhorar o índice de cura, e o que a gente está propondo, o que se propõe, e eu acho que é uma coisa que basicamente a maioria das pessoas concorda, a gente vai usar melhor as verbas e vai fazer economia de verba pública se a gente conseguir tratar ainda melhor essas crianças com câncer. Eu gosto de sempre de usar essa frase de Dr. Frey, que a doutora Emil se aposentou em 2015, mas eu conversei com meu amigo do MD Anderson, ele está com 89 anos, ele continua participando das reuniões mensais do MD Anderson, né? Então o câncer sempre vai estar aí, a gente sempre vai lidar com ele, mas a gente vai curar mais e mais pessoas e que vão viver uma vida longa e que vão fazer grandes coisas depois da doença delas. Então, essa é a minha fala. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Eu vou tirar a tela daqui e eu acho que vocês podem aí dar sequência, depois a gente fica à disposição para as perguntas.